Amigos do esporte, muito boa tarde. Está no ar, ou é boa noite? Não, é boa noite, né? Está no ar o Esporte na TV. A emoção de estar ao lado aqui do meu grande homem do automobilismo, que está vindo de Curitiba, onde acompanhou mais uma prova do Stock Car lá, e uma prova emocionante que realmente já começa a definir as coisas. Ontem tivemos uma rodada do futebol brasileiro, da Copa do Brasil, onde o Fluminense fez 2-1 em cima do Palmeiras, o Santos fez 3-1 em cima do São Paulo, e parece que o Santos começa a encaminhar uma boa classificação. Enquanto isso, Novo Hamburgo treinou. Nós hoje teríamos aqui no nosso programa o Daniel Franco, que é o treinador do Novo Hamburgo, que ele pediu, porque queria vir no Santuário, ter um jogo difícil no domingo, mas infelizmente foi chamado para uma reunião urgente agora no final da tarde, e aí disse, olha, não poderei estar no horário. E aí a gente já marcou para a semana que vem, porque ele quer vir sim. O Novo Hamburgo está fazendo uma grande promoção, os primeiros 500 pagam somente R$10 para o jogo de domingo, e aí depois dos 500 em diante, daí paga o preço normal, que é os R$20 para assistir o jogo do Novo Hamburgo, jogo decisivo, jogo que vale muito contra a União Frederiquense nesse domingo. É o primeiro jogo, o segundo jogo será lá em Frederico Westphalen. Mas está comigo aqui, só aparecendo aqui a suspeita. Só o braço. Só o bracinho, o pessoal já sabe o fantasminha, o braço do fantasminha. Tudo bem, Léo? Professor Valdir. Como diz a Cida, nossa repórter Valdir, lá de Natal, o Delzinho. O Delzinho. Mas o Valdir, que diferente que tá hoje o estúdio, né? Tá tu achou? Jogado mas o cheiro de queimada ainda tá, apesar do pessoal já tá trabalhando. Diferente hoje, olha que bacana que é esse ângulo aí, hein, cara? Tu gostou? Pô, ficou bacana. Se tu olha ali não tem um jeito que fique legal, ângulo nenhum me favorece. Com essas mudanças, infelizmente, estamos só com 3 câmeras, né? E a câmera grua, 1, câmera 2 e a grua. A grua... Só que a grua tá travada, desse ângulo que a gente tá vendo, por acaso. Pedi para eles não usarem a grua para não mostrar que tu já está ficando careca. Tá ficando careca, cabelo branco, careca. Eu vou te mostrar de cima. Não, cabelo branco, eu vou te ensinar, te dar aí a minha tinta, que é uma tinta cinza que eu tô pintando, e muito boa essa tinta ali. Então, deixa bem branquinho mesmo, parece preto, cabelo branco natural, ele não é Valdir. preto e nem fica branco, ele fica barbaridade. Cinza. Ele fica quanta cinza. Bobagem, meu Deus do céu. Mas amigos do esporte... Mas você tem bastante matéria, com certeza. Não, mas tu vê como são as coisas, né? A gente teve um probleminha técnico, o material é enviado antes aqui para produção. Não dá para enviar antes, tem que trazer junto tem que trazer, na hora, né? Normalmente eu trago, chego um pouco antes. Te boicotar. E daí o pessoal pega o material já todo, que já vem editado e tal, mas a gente hoje teve um probleminha técnico aí, e não vamos ter imagens de Curitiba, vamos só falar de como foi a etapa de Curitiba, que foi uma etapa, como eu comentei com o Valdir, daquelas coisas que são as certezas da vida, né? Como confusões na largada na pista de Curitiba, assim como também é uma certeza confusão na largada aqui no Velopark, quando não é uma largada lançada, que é com os carros em movimento e em fila indiana. Lá em Curitiba é lançada também, mas não é em fila indiana, não tem safety car, então o pessoal acelera bastante e acaba acontecendo aquelas confusões curva ali já tradicionais. Aquele S lá no final da curva em Curitiba é realmente assim um problema para todos os pilotos. Quem não se envolve em cheio, vamos dizer assim, acaba se envolvendo, pegando as rebarbas do que acontece. Foi o caso de Cacá Bueno, do Zonta, do Rubinho Barrichello, do Denis Navarro, enfim, um monte de gente acaba ficando
ali naquela primeira curva no Autódromo de Curitiba. É uma curva que seleciona. É né? uma curva... Não, ela assim, vai selecionando, já vai tirando. Curitiba tem um traçado demais, é uma pista larga, tem 15 metros de largura e os pilotos costumam usar 20 metros, Valdir. Eles costumam avançar para o lado direito, principalmente porque o lado esquerdo tem um muro e fica difícil de tu arredar um muro, né, Valdir? Então o pessoal acaba comendo pela direita antes de chegar na curva lá. Foi o caso do Cacá Bueno, que arrancou e andou, acredito que uns 100 metros ou mais, Valdir, pela grama, assim, cortando grama mesmo. Conseguiu voltar. Palavras do próprio Cacá, ele disse que quando ele viu que ia acontecer a confusão, ele passou para o lado e assim que ele achou uma brechinha antes de chegar no S, lá no final da reta, viu e disse assim, dá para meter, foi. E acabou escapando da primeira paulada que deu ali na primeira perna do S, onde já ficou um monte de gente já saiu da pista, mas acabou sendo atingido pelo Rafa Suzuki na segunda perna do S, antes da reta oposta lá em Curitiba. Um detalhe... Essa saída para grama, isso prejudica um pouco os pneus. Ah, né? não, prejudica pneu, prejudica todo o carro, né, Valdir? Todo. Não tem como tu dar uma escapada. É como, vamos colocar para o pessoal que está em casa entender mais ou menos, é como tá andando numa pista de asfalto e tu dá uma escapada para grama e volta e tu vai trazer sujeira. É mais ou menos isso. É como sair do trilho. Muita gente que tem em casa o trilho para garagem, né, que tem grama ali, exatamente. E daí acaba pegando a sujeira e traz para a pista. Isso aí prejudica não só o piloto que saiu da pista, que deu essa escapada, mas também quem vem atrás, porque eu vou dar um exemplo. Na saída do S de alta lá em Curitiba, nesse final de semana, o Felipe Fraga, e não só ele, o argentino que entrou também agora, o Mauro, eles deram uma escapada para a esquerda, na saída do S de alta, e realmente os carros voaram, Valdir. A gente vai ter imagens na próxima semana justamente sobre isso que eu estou falando, os carros decolando, porque tinha uma ondulação do lado de fora da pista e os carros foram lançados para o alto, tirando as 4 rodas do ar, assim, bastante alto mesmo. Carros que costumam andar a centímetros do chão, né? Então, essa escapada do Felipe Fraga, ele acabou levando, como tem a grama e caixa de brita, né, nas áreas de escape, ele acabou levando, até o Reginaldo Leme brincou, que ele devia estar carregando mais de 10 quilos de pedra ali na parte da carenagem, embaixo do carro, ali perto de extrator, enfim, na parte frontal do carro também. O que prejudica bastante também quando acontecem essas escapadas é porque muitas vezes a grama, aquele capinzinho baixinho que tem ao redor da pista, quando o carro passa, o carro é tão baixo, ele acaba trancando muitas vezes, fechando a entrada de ar, né? do Entrada carro. E saída de ar. Então, né? isso aí, Valdir, isso prejudica de forma bastante negativa para quem está pilotando. A própria temperatura do motor sobe em excesso e acontece como aconteceu no caso do Daniel Serra nessa corrida, de ter que abandonar por motor quebrado e também dificulta... O motor aqueceu demais. Exatamente. Dificulta para manter um carro com a refrigeração necessária. Afinal de contas, são mais de 500 cavalos. Para entrar para a história, Valdir, nesse final de semana, o Lucas Forest, um piloto bem jovem que vem se destacando e é colega de equipe, é parceiro de equipe do Átila Abreu, que chegou a liderar a primeira prova durante algumas voltas, Valdir, e foi desclassificado porque ele estava com a luz de freio sem funcionar. Então, está circulando nas redes sociais um vídeo editado pelo próprio pessoal do Átila, não sei se foi exatamente o próprio Átila ou foi o pessoal que trabalha com ele, editou o vídeo
só dessa temporada, de imagens feitas da câmera on-board do carro do Átila, mostrando que muitos pilotos foram sofreram a mesma, vamos dizer assim, situação. Tiveram esse problema e não foram punidos. Tiveram esse problema de falta de luz do freio e não foram punidos. Então, são coisas que... Usaram duas medidas. Dois pesos, duas medidas e acabou... Enfim, eu não sou da CBA, eu não tenho nenhum tipo de... A CBA esse ano teve vários problemas, né, com os pilotos, acontece, Houve Valdir. Aquele piloto do Kaká, que foi desclassificado. Valdir, mas isso acontece em todos os esportes, né, Valdir? Tu sabe que ontem, por exemplo, eu tava... Hoje no futebol brasileiro, o pessoal agora quer a saída do diretor da arbitragem, porque a arbitragem está tão mal, tão ruim, falhando tanto, que o pessoal está pedindo para que isso. Então, todos os esportes estão... Mas, Valdir, até falando em relação a erros e acertos, ontem eu estava assistindo o jogo entre o Palmeiras e o Fluminense. E nesse que tinha o gaúcho aí de estrela, né? O Voaden apitou e que teve uma... Exatamente. Teve alguns erros um erro ele voltou atrás. Ele Valdir, deu um cartão amarelo para um cara que alguém deu um carrinho e merecia o cartão, e ele foi lá e deu para outro. Exatamente. Para quem sofreu... O quarto árbitro, o cara ficou, mas para mim, mas por que cartão? Eu não falei. Verdade. Aí o quarto árbitro que disse, não foi esse, foi o outro. Aí ele voltou atrás, anulou o cartão. Mas é eu até achei assim que ele foi, porque quem conhece o Voaden aqui, ele é muito pedante. Eu sempre digo, a gente como repórter, eu como repórter, a gente vai, ele não aceita tu chegar perto, cumprimentar com ele, falar com ele não aceita. Ele era o mesmo aí do outro árbitro que nós tínhamos aí, o Carlos Simo, que pelo amor de Deus, e a gente falava com os bandeiras, ele ia tirar os bandeiras, porque o repórter assim, a gente chega cedo, hoje tu vai na internet, tu tem toda a história do árbitro, o que ele faz, o que ele não faz, tudo. Naquela época não tinha, então tu ia conversar com eles para saber qual era a função, quem trabalhava, quem não trabalhava, até para te conhecer, fazer uma amizade, e aí tu ia analisar melhor. Antes de criticar, por exemplo, se eu não te conheço, não sei nada, eu vou ali, mas se eu já te conheço, eu vou ter um pouquinho mais de respeito, de dizer, será por que ele fez isso, sabe? Então, por isso que a gente conversava, mas tinha uns juízes aí que, meu Deus do céu, não pode, e o Voaden é assim, mas ontem ele foi até humilde, né? Foi? Mas eu achei interessante, mas tu viu que a gente começou a falar mal do árbitro aqui, o cara já cortou. Tem parentesco com o cara. Vamos ver depois ali no crachá dele qual é o sobrenome, se tem algum grau mas vamos ser justos. Ele quer valorizar os nossos apoiadores. Então está na hora de nós também ouvirmos, e o nosso telespectador também ter esse privilégio de ouvir a mensagem dos nossos apoiadores. Os reclames. Eu sou o Bruno Senna, você está assistindo Esporte na TV com o Delzinho, não sai daí. Sou César Ramos, piloto do carro número 11 de Stock Car. Conto com a torcida de Novo Hamburgo nessa temporada, aí na TV NH. Valeu! Oi, eu sou o Max, continue assistindo o Esporte na TV com Delzinho e Valdir. Um grande abraço. Eu sou Nicolas Prost, you're watching Sports na TV Delzinho.